Oi, gente. Olha com quem eu tô aqui hoje. Carmo Delavec e Ednei Silvestre. Então eu quero te convidar para assistir esse episódio do Aprender Sem Fim aqui no Futura na Globoplay. Vem com a gente, Aprender Sem Fim, o programa que acompanha o Brasil que está envelhecendo e precisa aprender a lidar com a longevidade. No episódio de hoje eu recebo duas pessoas muito especiais que eu respeito muito. As duas, de alguma maneira, eu já interagi na vida. Carmo Delavec, ator, grande amigo, que já trabalhamos juntos no ano 2000. Exatamente. Uma figura muito importante hoje no ambiente público das redes sociais, sobre direitos, e também o mestre, escritor, jornalista, que eu já dei entrevista lá atrás, na época dele do RJTV, Ednei Silvestre. Um prazer receber vocês aqui no nosso programa. Prazer nosso. Sejam bem-vindos. Eu acho que vai ser uma grande conversa nesse episódio da gente. Eu queria começar perguntando para vocês dois qual o papel que vocês acham, os dois se relacionam com a criatividade na vida de vocês, a escrita, a atuação. Qual é o papel que a criatividade tem para um envelhecimento ativo, saudável, para uma vida madura, plena? Qual foi o papel da criatividade na vida de vocês? Sempre faço essa pergunta, eu lembro do meu filho. Quando você olha para uma criança, você vê um ser ali extremamente criativo. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul. Eu não pensava que eu era uma pessoa muito criativa, não. Eu acho que acabou acontecendo que a minha profissão me deixou um cara mais inquieto, mais pensando de várias formas. Acabou me deixando uma pessoa que exercitou a sua criatividade de maneiras diferentes. Eu acho que isso me deixou uma coisa muito acesa, assim. Eu acho que o artista tem uma habilidade, essa inquietude de você pesquisar, de você querer ler, de você conhecer outras pessoas, de você querer conversar, de você ouvir o outro. Eu acho que tudo inquietação vai dando a todos nós essa realidade de você ver lugares diferentes, formas diferentes, pessoas diferentes. E isso vai fazendo coisas borbulharem na sua cabeça. E você, Ednei, qual foi o papel? Enquanto você falava, eu me lembrei de uma senhora de 82 anos, Dona Maria José, minha avó. Eu cheguei em Valência, eu morava no Rio de Janeiro, minha família em Valência. Aí eu cheguei, sábado de manhã, minha avó estava sentada assim, nessa posição, e meu irmão mais novo, mestre. E minha avó escrevia alguma coisa no caderno. Aí eu cheguei, dá a benção, vó, oi, meu irmão. E aí falei, tá fazendo o quê, vó? Tô aprendendo a escrever. Eu fiquei tão chocado e tão emocionado, eu fico emocionado até hoje. Por quê? Ela sempre discutiu política, ela tinha uma vida ativa, ela fazia coisas impensáveis, com uma energia. Como eu posso definir? Imparável, não existe essa palavra. E ela estava aprendendo a ler e escrever aos 82. Então eu venho desse exemplo. Olha que maravilha, gente. Então a criatividade traz essa coisa vivaz pra gente, muito importante para uma longevidade ativa, e coragem da gente. Os dois garotos saídos do interior. A criatividade faz parte dessa errância do Brasil, né? Do mundo rural para a cidade grande, está no nosso DNA. Agora, Carmo, você é budista. Você, inclusive, fala disso nas suas redes sociais. Você considera isso muito importante para a sua saúde mental. Como a prática do budismo tem moldado a sua autodescoberta e o seu bem-estar para a sua maturidade, para o seu envelhecimento? Por que isso é tão importante para você? Tem duas coisas que são extremamente importantes para mim, que é a minha prática budista, eu estou praticando quase há 30 anos já, e psicanálise. Eu acho que essas duas coisas juntas são uma bomba assim, na vida de qualquer pessoa, no bom sentido.
Porque o budismo me traz, a primeira coisa é, se está acontecendo comigo, a responsabilidade é minha. Então não interessa se a princípio fui eu que causei ou não, está na minha história, eu tenho algo a aprender com isso. Então isso me traz, ao mesmo tempo, uma liberdade muito grande com a vida. Não tenho, se Deus quiser, não tenho milagre, não tenho... Eu sou uma energia dentro do universo que se relaciona com tudo que está à minha volta. Eu não estou separado das pessoas que estão à minha volta. Se eu quero ser feliz, eu tenho que tomar cuidado muito com as ações que eu promovo na minha existência. E existem causas que são promovidas através de pensamentos, palavras e ações. Eu pensar uma coisa não é a mesma coisa que eu dizer aquela mesma coisa, e não é a mesma coisa que fazer aquela mesma coisa, mas pensar é a faísca. E tudo isso na psicanálise faz um efeito, como eu disse, bomba, por quê? Porque você já chega na psicanálise dizendo, está acontecendo comigo, não é responsabilidade do outro. Então o psicanalista não tem que passar horas na sua frente tentando mostrar para você que talvez você faça parte dessa desgraça toda que você está me contando. Eu acho que você dá uma acelerada no processo. Se não fosse a prática budista, eu acho que eu estaria meio perdido em meio ao nosso mundo de saber o que está certo e o que está errado. Porque em meio a tantas coisas que acontecem ao nosso redor, de que está certo se dar bem na vida, está certo fazer... O budismo me traz uma liberdade que ele diz, você pode fazer o que você quiser. Agora saiba que para toda causa tem um efeito. Então toma cuidado nas causas que você está plantando. Você se sentiu mais feliz com a sua existência, de se tornar mais consciente? Você acha que isso é uma qualidade importante para viver uma vida longa? Eu não consigo imaginar uma pessoa que persegue uma vida feliz sem ter uma identidade filosófica com alguma coisa que te liberta e que não te prende. Coisa boa, Carmo. Ednei, você, na sua profissão, né, você esteve com a gente, você nos guiou na televisão brasileira em grandes momentos do jornalismo. A sua profissão te expôs a uma diversidade de experiências. Como é que essas experiências da sua profissão, do jornalismo, o que elas te trouxeram de valores? Como é que elas te moldaram? Você se considera, por exemplo, eu fiquei muito curioso de perguntar isso, uma pessoa resiliente, né? Um jornalista que já passou por tantas situações diferentes, já cobriu tantos casos diferentes, você se tornou um longevo, resiliente? Eu sou resiliente desde que alguém me retirou do meio das chamas do incêndio da nossa casa quando eu tinha 2 anos e meio, e eu fiquei sem conseguir falar, sem conseguir andar, e tinha à minha volta o exemplo dos meus pais, resilientes pais, que perderam tudo. Meu pai, como vocês sabem, foi ferroviário, depois abriu um armazém, minha mãe, que era tecelã, e eles passavam todo dia junto às ruínas do que tinha sido o sonho deles, né? Era um casal jovem, e seguiram em frente e nos criaram. Minha mãe estava grávida. E aos 3 filhos, no jornalismo, eu pude ver mais claramente as situações de causa e efeito. Quando teve os atentados do World Trade Center em Washington, no ano anterior eu tinha estado no Iraque. E o que eu vi no Iraque foi uma destruição que os aliados, liderados por George Bush, Estados Unidos, fizeram no Iraque, após o que Saddam Hussein tinha feito na Guerra do Golfo e provocado. Rapidamente, o Iraque tinha cerca de 80% do serviço médico do Iraque era feminino. As mulheres eram as médicas, as cirurgiãs. Acabou tudo. A guerra e a pobreza foram as desculpas para você oprimir, você destruir uma vida tão bem construída. Eu não fiz essa ligação Iraque, guerra ao terrorismo, terrorismo dentro dos Estados Unidos imediatamente, isso me levou tempo. Mas vou voltar ao jornalismo por uma situação que me mostrou como o tempo e a idade fizeram diferença para a minha reação. Eu fui cobrir a morte do menino Hélio, um menino que foi arrastado. Uns bandidinhos menores de idade atacaram o carro da mãe, o menino estava preso
no centro de segurança, no banco de trás. A mãe saiu quando foi pegar o filho. Eles partiram com o carro. O menino foi arrastado. Mais uma notícia e eu fui cobrir. O que eu não imaginava é que ao ver aquele rastro de sangue na rua, que ele ia me impactar de tal forma que eu cheguei na redação, eu nunca tinha feito isso, eu nunca recusei trabalho, não era uma recusa, eu só eu pedi ao meu editor, falei, por favor, não me deixe fazer, não me ponha mais nesse tipo de matéria. Por quê? Porque agora eu entendo que é uma vida ser tão curta. A mãe do menino reagiu muito melhor que eu, porque ela é kardecista. Então ela considerou que o menino Hélio, já tinha vindo e cumprido sua missão. Mas para mim era uma coisa horrorosa pensar, aquela criança não teve nada do que esse mundo, que tem cachorro correndo no mato, que tem o mar, que tem as... Ele não pôde ver nada disso. E ali eu senti, aquilo era idade. Para mim, a vida ficou muito mais preciosa a partir do momento em que eu tive mais tempo nela e que eu vejo mais tempo nela. Então, nós temos aqui duas experiências dos nossos convidados, né? De ver a vida com mais consciência de si, das suas emoções, para poder lidar com o dia a dia e a valorização da vida, de poder viver mais e valorizar a vida. Agora, a gente vive ainda numa sociedade que valoriza muito a juventude. Nosso país, inclusive, vai ter que reaprender a contar histórias das pessoas mais velhas. A gente tem pouca história das pessoas mais velhas. O que vocês acham? Assim, qual o papel da sua arte, a arte de atuar, da dramaturgia? Qual o papel da comunicação, no jornalismo, para contribuir na invenção dessa nova longevidade? O que a gente pode contar ainda que não foi contado, na opinião de vocês, que são duas pessoas? Muito. Se você me permite começar. Por favor. Nos meus romances, eu sempre busco a história. Nós precisamos conhecer a história do Brasil, para não repetir os absurdos, as injustiças, a violência. Quando eu escrevi meu primeiro romance, A Fechar os Olhos Agora, eu não pretendi fazer isso. Só que isso veio porque eu quero que o seu filho saiba de onde nós viemos, o que aconteceu, por que chegamos até aqui e como a gente pode modificar essa sociedade. Sim, a ficção e o jornalismo podem. O jornalismo tem muito poder. Mesmo nesses tempos de fake news, a verdade aparece. Carmo, o que você acha? Para a gente que faz teatro, a gente não tem muito esses limites, né, Marcos? A gente tem personagens de todos os tipos e histórias sendo contadas de todos os tipos. Talvez a gente veja uma cultura, né, muito direcionada para o jovem, muito direcionada para a beleza, mas para a gente que faz teatro, a gente tem um leque gigantesco de personagens a serem feitos e a serem criados que envolvem todas as idades. Então eu acho que a gente não passa tanto por esse etarismo assim. Acho que dei sorte na vida de ter um prazer muito grande com o tempo, me sinto muito ativo, me sinto cada vez com mais sonhos e cada vez com mais sonhos realizados. Eu sou um cara que comecei a aprender a tocar piano há 4 anos atrás. Eu sou um cara que comecei a fazer aula de sapateado há 3 anos atrás. E de uma maneira muito intensa, que eu digo. Não é fazer uma aulinha de vez em quando. Aprender realmente Aprender de me apresentar com meu filho no final do ano, naquele negócio que tem da escola. E dizer, eu não estou acreditando nisso, gente. Eu sou ator que já tem tantos anos. Aí as pessoas olham pro palco e dizem, olha lá, aquele não é o menino da novela? E eu sempre gostei de brincar, de... Carmo, você acha que os personagens que você... Essa liberdade que o teatro, a gente que vem de teatro, dá pra gente, né? E o teatro tem personagens mais velhos, consistentes. Né? O teatro vem antes do capitalismo. Eu sempre gosto de falar isso na minha história. Foi o teatro que inventou esse negócio. Não, a gente vem antes do capitalismo. Você acha que essa coisa de poder fazer personagens de várias idades te deu essa habilidade de ter prazer e essa tranquilidade com a vida, de criar, Me ajudou, dentro de tudo, um pouco mais, assim, a ter esse contato com todas essas realidades diferentes da minha e ter prazer com elas. Quando você fez
O Estranho Casal, o seu personagem era muito mais velho que Era muito você. mais velho do que eu. Ele era um cinquentão, eu Aí acho. é que tá vendo como esse negócio geracional Não era? interessante? Aí é que tá. A referência que você tem do Estranho Casal é o filme. E quando Walter você pensa no Matthau filme, e eles Jack tinham a Lemmon. mesma idade que eu na época. Só que eles, na época deles, aparentavam ser pessoas mais velhas. É que nem você vê hoje, as pessoas pegam uma foto. Essa pessoa tem 50 anos, essa pessoa tem 50 anos. Isso Olha é, aqui. inclusive, trend na internet. Né? 50 anos dos anos 80, 50 50 agora. anos. Eu acho que a coisa vai um pouco mudando, assim, porque ao mesmo tempo a medicina também foi para um lugar. Hoje a gente faz reposição hormonal. O meu pai não fazia, meu pai chegou num processo de depressão, e que provavelmente o que estava faltando para ele era testosterona, simples assim. Hoje a gente tem uma medicina que foi avançando. Eu acho que um homem hoje de 50 anos não é a mesma coisa que um homem de 50 anos quando eu nasci há 50 anos atrás. Um homem de 60 anos não é a mesma coisa que 60... Não é. Agora, Carmo, você tem uma presença muito forte nas redes sociais, né? Uhum. Você também inventou essa vida, você é muito importante para lutas de direitos LGBTQIA+, nas redes sociais. Como é que você enxerga o papel do entretenimento? Você já fez várias afirmações para construir, inclusive, uma representação, né, de uma diversidade de gerações mais velhas e não só mais jovens. Às vezes a gente vê uma luta LGBT mais focada na juventude. O que você acha que a gente pode ter ainda de contribuição para a invenção de uma longevidade LGBTQIA+. A representatividade, que eu acho que a gente tem uma representatividade pífia. Não existe. Eu nunca vi um personagem nem parecido com a minha história, por exemplo, ou com o meu tipo. Geralmente os personagens que são criados em dramaturgia que atinge um grande número de pessoas têm que ser viados engraçados, divertidos e que te façam rir. E eu também não sei se eu estou julgando isso. Por exemplo, aconteceu aquilo que responsabilizaram uma vez um não sucesso de uma novela por um beijo de duas senhoras. Não acho que esse tenha sido. Os próprios os gays pagaram o pato de novo mais uma vez, por causa do beijo dos viados, que a novela não deu certo. Não sei se a razão necessariamente era essa. Eu só acho uma pena, porque eu acho careta. Como é que é, Ednei, você... Jornalismo é um lugar de muita guerra, se a gente for pensar, né? Sobretudo nesse momento do país agora, fake news, essas mudanças estruturais. Como é que você mantém essa sua fortaleza, seus valores, como o Carmo também está descrevendo esses valores? Como é que você manteve, construiu aí? Acho que a literatura, se expressar, né? Foi uma maneira de manter uma fortaleza, não no sentido de fechado para a sociedade, né? Mas poroso também, mas vocês são muito fortes. Como é que você manteve aí a sua saúde mental nessa trajetória? Como é que você cuida da sua saúde mental? Eu faço psicanálise. Também. Olha aí, gente. E aí vou citar uma vez já o grande diretor de cinema, Bernardo Bertolucci, estava com 70 e muitos, e um repórter perguntou para ele: eu soube que o senhor faz análise, e faz análise desde jovem. Ele falou: mas é claro, e como nos meus filmes, eu estou investigando sobre mim, eu quero saber mais, e a mim me enriquece muito. Isso é uma parte. A outra foi quando eu entendi, quando me perguntaram no 11 de setembro, né, sobre o 11 de setembro, você sentiu medo? Eu falei: não, sinceramente não. Mas um repórter não sente medo. Um repórter vai, né? A grande jornalista Beth Lucchesi, repórter maravilhosa, disse quando a gente fomos fazer uma cobertura numa favela, alguma coisa assim, ela usa uma frase maravilhosa assim: segura na mão de Deus e vai. E é isso. O repórter, o jornalista, segura na mão de Deus e vai. Mas o medo existe. A diferença, e esse a gente pode dar algum conselho, tem medo. Mas a coragem é fazer apesar do medo. Carmo, como é que é ser um pai num contexto que não heteronormativo, depois de 50 anos? Eu acho que todo mundo deveria ter filho depois de 50 anos, porque eu acho que você acaba tendo mais estrutura
psicológica para cuidar de uma criança. Primeiro, eu só acho que só deve ter filho quem quer ter filho. Filho não deveria ser uma coisa que deveria ser fruto de descuido. Porque geralmente tende a não ser tão bom assim. Acho que as pessoas têm um preconceito muito grande de se falar sobre controle de natalidade, né? Parece que não pode se falar sobre isso. Condições financeiras para ter um filho. E condições financeiras, de sem apoio, dúvidas, para ter um estrutura. filho. Porém, eu só tive um filho também porque eu acho que eu teria condições financeiras para ter ele. E aí começa a consciência. Eu acho que eu tive muita sorte com meu filho porque ele foi muito pensado, muito discutido, muito dialogado. Muito tempo de psicanálise para pensar, eu quero, não quero, devo fazer, não devo fazer, como é que eu vou fazer isso? Vou virar a nossa ampulheta aqui. Isso vai significar o quê? Eu vou fazer algumas perguntas difíceis que vocês têm que responder Essas foram maneira fáceis? bem na cabeça. Essas foram fáceis? Essas foram fáceis, né? Carmo, um medo depois dos 50 anos. Medo depois dos 50 anos, talvez de não ser tão sexualmente ativo. Eu acho que é isso. Eu tinha medo de morrer antes de conseguir fazer as coisas que eu conseguiria fazer, que eu queria fazer. Queria completar meu romance, queria escrever outros textos, eu queria conhecer alguns países, eu queria me tornar uma pessoa melhor. Consegui. Só tenho essa pretensão de ser hoje uma pessoa muito melhor, muito mais aberta para o mundo do que eu fui Antes. até os 50. Aprendi um bocado. Vocês dois são pessoas muito bonitas, além de tudo. Vaidade depois dos 50 anos. Eu sempre tive. Tive essa boa herança do meu pai, gostava de se arrumar bem. Meu pai se penteava e usava uma coisa que eu acho que nem existe mais, chamada petróleo. Então ele era um homem bem penteado, bem vestido. E eu disse, mas ele era um dono de armazém, sim, mas papai gostava de se vestir bem. Papai tinha um sapato que eu nunca me esqueci. Ele era um sapato bicolor. Olha. Era marrom e branco. E quando eu tinha lá pelos 6 anos, papai me deu um de criança. Mas o que eu me lembro do sapato era a sola desse sapato, que era de borracha, tinha uns orifícios, e eu gostava de ir ao Jardim de Baixo, lá em Valença, e pisar e as pedrinhas grudavam, e quando eu chegava em casa, eu tirava as pedrinhas. Isso é uma vaidade, talvez, não sei. E depois não, eu quero estar bem, eu gosto, e faço coisas que eu faço com muito prazer. Eu sempre corri porque eu sou ansioso. E é o grande esporte dos ansiosos, né, corrida. Quando, depois dos 60, eu passei a não conseguir mais correr na areia fofa que eu corria, e eu corria do Leblon até o Arpoador, e era maravilhoso, porque pegava amanhecer, mergulhava, e aí meus joelhos se recusaram a fazer essa corrida. Então, tive que me adaptar. Então, vou me adaptando. Okay. E aprendi, quando você falou de pessoas bonitas, eu ia rejeitar, eu ia dizer não. Me consideravam uma pessoa assim, agradável de ver e tal. E eu me lembrei de uma senhora, 1.500 anos atrás, que uma vez alguém, ou ela, me fez um elogio, e eu falei qualquer coisa, não é bem assim. Falou, não fale isso. Não fale isso. Quando te elogiarem, diga Aceito. Obrigado. E pare. Aceito. Pare. Porque outros estarão falando o contrário. Uma vaidade. Carmo. Acho que a minha vaidade geralmente é muito mais artística, assim. Eu sou muito vaidoso nesse sentido. Eu quero que dê certo o que eu acho que às vezes é errado como artista, mas eu quero fazer o melhor. Eu não tenho muito essa vaidade de eu, por exemplo, não faço negócio de passar, eu não passo nem protetor. De vez em quando eu lembro. De vez em quando eu lembro. Mas é que eu falo, não, um negócio de vitamina D, não tem que tomar vitamina D, gente. Aí meu trajeto é casa pra academia. Eu vou passar um protetor pra ir pra academia, eu não vou passar protetor. Vai sim. Eu acabo não... Talvez seja por isso que acabou dando melasma. Então eu não tenho muito essa... Tem épocas que eu digo, tá bom, vou no dermatologista agora, me cuido um pouco. Mas eu sou meio errado com isso, às vezes. A minha vaidade eu acho que fica mais artística. Eu sou aquele que sou capaz de comprar uma roupa bacana e usar errado, às vezes, e... Minha vaidade não vai tão longe. Sua vaidade é de estar despojado. Minha vaidade é de estar mais à vontade, geralmente uma coisa que vai me deixar mais da opinião, confortável. os valores.
Um não importante que você disse na vida? Nossa, essa é difícil, bem. Para mim não. Eu estava trabalhando em Nova York, fazendo videoclipes, etc., e comerciais de televisão. E escrevia como freelancer para o Globo e para a editora Abril. E aí tive um convite para ir para Miami, trabalhar exclusivamente com comerciais e ganhando muitíssimo bem. E eu pensei, poxa, eu estive no jornalismo e na publicidade, fui muito feliz na publicidade, tudo, e nos comerciais e nos videoclipes, mas eu gosto de ser jornalista. Ganho muito menos, na época, inclusive, era uma complicação ser correspondente de O Globo, era sozinho, então falei, não vou. E não fui. Foi decisivo ali. Foi. Esse foi, acho que foi o não decisivo na minha vida. O não decisivo na minha vida foi eu não admito que queiram que eu negue a minha identidade sexual. Esse eu acho que foi o maior não que eu disse. Eu disse, eu sou a melhor coisa que pode ser no mundo, sou eu mesmo. Eu não vou aceitar que me digam que quem eu sou está errado no mundo. Isso eu acho que foi bacana, o não mais importante. Quantas vezes forte. vocês se reinventaram na vida? Quantas vezes vocês se reinventaram na vida? Um dos valores, né, que pesquisadores apontam que é importante para uma vida longa é a nossa capacidade de reinvenção. Quantas vezes vocês já se reinventaram na vida e qual foi a mais importante? Eu acho que quando você escreve um livro, quando você é artista, você está toda hora se reinventando, porque você tem que estudar todo um universo diferente para começar outra vez, né? E eu sou o tipo de ator que geralmente começo não com cartas na manga. Eu digo, não sei nada, não sei o que eu vou fazer aqui. Geralmente o diretor que trabalha comigo olha no início e diz por que eu chamei essa pessoa, porque a princípio eu não sei nada, eu não sei fazer. Eu acho que isso já faria eu me reinventar várias vezes. Eu acho que me tornar inquieto, que tem muito a ver com a criatividade que você começou toda a nossa conversa hoje aqui, de dizer aos 40 e tantos eu vou estudar piano, aos 40 eu vou fazer aula de sapateado, eu não vou ficar sossegado com isso. Eu acho que isso é um eterno reinventar. Eu vou produzir um espetáculo com histórias e tal. É se reinventar, porque você entrar de novo no universo que você desconhece e mais do que isso, que te dá medo. E ele falou uma coisa super importante, Edney, que geralmente o negócio é ação diante do medo, isso que se chama coragem, não é que você não vai ter medo. Eu acho que se reinventar é justamente, meu marido que fala isso, corra no sentido do seu medo. Suas reinvenções. Já perdi a conta, mas quando eu saí da Globo, que a Globo não renovou meu contrato, todos me falavam, as pessoas falavam, e agora você vai fazer o quê? Eu falei, vou fazer o que eu sempre fiz. Eu vou continuar escrevendo, conversando, traduzindo, fazendo palestras quando tenho chance. E aí uma pessoa, uma amiga, a Jo Mazzarolo, que na época dirigia a Globo Nordeste, falou, por que você não escreve sobre a sua experiência de jornalista? E eu escrevi. E foi muito bom porque eu tive que repensar tudo que eu havia feito. E revisitar então. de alguma maneira também. Minha gente, olha que coisa maravilhosa. Eu conversei aqui hoje com essas duas figuras maravilhosas, importantes da nossa cultura, do nosso cenário de opinião pública, né? Dois criadores sobre longevidade, que mostraram a experiência pessoal deles aqui. Queria dizer aqui, indicar também, se você se esbarrar por aí com qualquer livro do Edney Silvestre, corra para comprar. Esse foi o que eu escrevi, que eu comentei, não dei o título. Tá chegando agora. Esse foi o que eu escrevi. Segredos de um repórter, tá? Muitos segredos. Mas olha aqui. o título. Tudo aquilo que eu gostaria que tivesse me contado antes de enfrentar as câmeras. Meus queridos, eu queria agradecer muito a presença de vocês dois, terem topado estar aqui no nosso programa Aprender Sem Fim. Admiro muito vocês. Eu aprendi um bocado. Eu aprendi muito hoje. Muito bom estar diante de pessoas tão fortes, conscientes. Acho que a gente pode aprender muito com a trajetória de vocês. Obrigado. Queria pedir um abraço de vocês, desejar uma vida muito boa para todos nós. Como você é grande? Eu sou todo grande. Beijo, gente. Até a próxima.